Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 20 de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O próximo alvo de Putin, a resistência feroz dos países bálticos na era da incerteza. Enquanto Washington oscila e Donald Trump questiona os pilares da OTAN, não dando segurança para nenhum aliado, três pequenas nações na fronteira com a Rússia se preparam para o pior. Estônia, Letônia e Lituânia, cercadas pelo enclave armado de Kaliningrado e pela Bielorrússia. Ele é um enclave porque ele está justamente naquela região fora da Rússia. Em relação à Rússia, Kaliningrado é um exclave, porque ele é fora da Rússia. Agora, em relação aos países bálticos e também à Bielorrússia, ele é um enclave, porque está exatamente entre eles. Eles enfrentam o fantasma de uma invasão relâmpago no corredor de Suwałki. Nesse vídeo, nós vamos revelar porque esses países devem estar prontos para lutar e como pretendem aniquilar qualquer homenzinho verde que ouse cruzar suas fronteiras. Aqueles que se dizem que são moradores quando não são, que querem independentes e querem ser que o povo dos Bálticos quer viver como russo, quando isso não é verdade, apesar de ter uma grande população russa e principalmente seus descendentes que ficaram lá ainda desde a época soviética. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se. Quero convidar todos a darem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui você vê a verdade, este é o canal da verdade, eu conto com vocês, inscrevam-se e façam seus comentários. Muito obrigado. Nas margens geladas do Mar Báltico, o silêncio não é sinal de paz, mas de uma vigilância absoluta. A Estônia, a Letônia e a Lituânia, três nações que somam em conjunto, as três, 6 milhões de habitantes, encontram-se hoje no olho do furacão geopolítico, porque elas são tidas como as mais frágeis da OTAN. E enquanto as garantias de segurança vindas dos Estados Unidos da América parecem tremular, mas não tremular com uma bandeira firme que quer ir avante, tremular pela incerteza, pelo posicionamento da administração do Donald Trump e que também tem tensões com a Dinamarca sobre a Groenlândia. Os bálticos sabem que, para eles, a ajuda pode estar a um oceano de distância, mas o inimigo está logo ali do outro lado da cerca. Geograficamente, os países bálticos vivem em um pesadelo estratégico. Eles estão imprensados entre o enclave russo de Kaliningrado, uma fortaleza flutuante repleta de mísseis e armas nucleares, e a vasta fronteira da Rússia e sua aliada, a Bielorrússia, porque se acontecer alguma coisa ali, provavelmente os homenzinhos de verde, ou já com a maior cara de pau, o próprio exército russo viria através da Bielorrússia. E dois nomes tiram o sono dos generais ocidentais. Narva, que é uma cidade estoniana, onde o russo é língua dominante, justamente por causa da descendência russa ainda da era soviética, que é grande ali. E o corredor de Suwałki, por onde também a Rússia podia vir diretamente usando esse corredor. O corredor de Suwałki é uma faixa estreita, uma faixa de terra, é por terra, né? É uma faixa estreita, tem menos de 100 quilômetros, que liga Lituânia à Polônia. Se a Rússia capturar esse trecho, os países bálticos estariam fisicamente isolados, estariam do resto da Europa e seus aliados da OTAN. Simulações recentes de jogos de guerra pintam um cenário sombrio. As forças russas poderiam tomar o corredor em questão de dias, antes mesmo que a burocracia de Bruxelas, Washington, pudesse reagir. Se Washington quisesse reagir, talvez Donald Trump não queira reagir e vai culpar alguém, sei lá, vai culpar o Zelensky porque os russos invadiram a Letônia. Sabem como é Donald Trump.
Mas engana-se quem pensa que o Báltico se renderá sem lutar. Na Conferência de Segurança de Munique, agora, em fevereiro, falamos bastante dela em outros vídeos, em fevereiro de 2026, o tom dos ministros da região foi de uma clareza cortante. Estamos prontos para lutar esta noite, afirmou o ministro da Defesa da Letônia, Andris Spruds. A mensagem é para o Kremlin, mas também para os aliados hesitantes. Esse hesitantes foi claramente para Washington, né? Atualmente, os 3 países contam com 40 mil soldados próprios na ativa, mas os planos de expansão são agressivos. Eles já estão tomando essas providências, mobilizando. A Letônia sozinha, ela projeta uma força de 60 mil combatentes, então já é mais do que os 3 juntos. E os outros 2 também estão caminhando na mesma direção. Eles não estão sozinhos também. 10 mil soldados da OTAN estão presentes em território dos Bálticos e estão em presença avançada, inclusive próximo da direção, da provável direção que os russos viriam. Não tem muitas direções para vir também, já citei para vocês aqui também. E a Alemanha mantém uma brigada blindada permanente na Lituânia, e a Operação Sentinela Oriental vigia os céus contra incursões aéreas da Rússia. No Báltico, a doutrina é a da aniquilação imediata. Qualquer tentativa russa de repetir o cenário da Crimeia ucraniana, que a península da Crimeia é da Ucrânia e não existe outra, que os chamados homenzinhos verdes, soldados sem insígnias, será respondida com fogo letal no primeiro metro de solo invadido. A estratégia báltica para 2026 vai além da defesa. Trata-se de expor as feridas da própria Rússia. Se o Báltico é vulnerável, Kaliningrado é o calcanhar do Aquiles de Putin. Em caso de conflito, o enclave russo ficaria isolado, porque ele está longe, ele não faz fronteira, ele não é um território contínuo com a Rússia, né? O enclave russo ficaria isolado. Ele é um escravo da Rússia, na realidade, quando a gente fala que Kaliningrado é da Rússia, é um escravo russo. Quando a gente fala que ele está ali na região entre a Polônia e os países bálticos e a Bielorrússia, aí ele é um enclave entre esses países. Né? Em caso de conflito, o enclave russo ficaria isolado e seria impossível de proteger contra uma ofensiva total. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Kęstutis Budrys, é categórico. Se Moscou acredita que uma guerra ficaria localizada apenas em solo da OTAN, sem destruir o interior da Rússia, eles precisam pensar 2 vezes. O grande desafio, no entanto, é o terror psicológico. A Rússia usará suas capacidades nucleares táticas e estratégicas para paralisar o Ocidente. Como? Através do medo, o que ela fez na Ucrânia e não teve êxito. Os ucranianos não ficaram com medo. O Ocidente ficou com medo, mas a Ucrânia não parou e não aconteceu nada. Aí o Ocidente, Biden e os dirigentes europeus respiraram aliviados, mas eles ficaram com medo. Putin não é louco de soltar uma arma nuclear que vai se virar contra ele. A Rússia não vai usar então essas capacidades nucleares, acredito eu. Para os líderes bálticos, a resposta é o treinamento exaustivo e a superação desse medo. Eles não pedem apenas armas, eles pedem a resiliência de um contingente que parece ter esquecido o que é viver. A resiliência de um continente, não de contingente, perdão. O que é então? Eles não pedem apenas armas, eles pedem a resiliência de um continente, no caso do continente europeu, que parece ter esquecido o que é viver sob a sombra de um império expansionista. A era Trump trouxe incertezas, mas para a Estônia, Letônia e Lituânia, a incerteza é um luxo que eles não podem pagar. Eles escolheram a preparação em vez da lamentação. Entre o corredor de Suwałki e as baionetas de Narva, uma nova linha de frente foi traçada. A questão não é mais se a OTAN é frágil, mas se a Rússia está disposta a pagar o preço de sangue que o Báltico prometeu pagar. A liberdade desses 6 milhões de pessoas é hoje a última barreira entre a paz europeia e o caos absoluto. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.